Salve galera, eu sou a Jojo e esse é o canal oficial de cortes do Bizicast. Aqui, ó, a Lari mandou. Quero te dar os parabéns por ter conquistado tanta coisa incrível. Te acompanho desde o início e te admiro demais. Se você pudesse dar um único conselho de vida, qual seria? Com certeza foi o que o Ale me deu, que é o que eu carrego hoje, assim, É o seu que mantra. mudou. É o meu mantra. Eu sei que tá uma merda, mas vai ficar pior. Vai aparecer uma merda maior. Então não se preocupa com essa que tá na tua frente agora. Você vai passar por ela, porque a vida é assim. A vida, cara, tem tanta. É literalmente uma montanha russa, cara. Depois de tudo que eu passei, assim, com meu noivo, em relação à saúde dele, foi, assim, uma coisa que eu levei muito pra vida de, cara, você tem que aproveitar o momento, sabe? Sim. Até hoje, pra quem não sabe, ele fez um transplante de Então eu coração. ia perguntar pra você Ele como é ficou que, bem que ferrado. aconteceu nessa época que você falou que foi a pior, né? Eita, vamos lá. Ó, ele tem uma doença congênita, tinha uma doença congênita no coração, que Sim. o coração dele era bem grande, deformado, assim, e gelatinoso. Então ele era mole, ele não tinha as funções, assim, não batia direito o sangue, assim, pro resto do corpo. Aí, só para resumir muito a história, ele, durante uma viagem, ele já, tipo, no avião começou a se sentir muito mal. Era para vir pro. Olha como as coisas acontecem. Era para ele ter vindo para São Paulo, só que por alguma nuvem vulcânica lá da casa do cacete, que sei lá o que tava sobrevoando Rio de Janeiro, tiveram que parar lá. E ele é carioca. Toda a equipe médica que acompanhou ele a vida inteira, o caso dele, que ele é um caso genético raro, chama miocardiopatia não compactada, que é quando os músculos, em vez de serem assim, as fibras, Sim. são assim. Então, tipo, ele não contrai direito pra Pra fazer bombar o o. sangue pro resto, não faz a Pra função bater. 100%. Exatamente. E aí ele parou no Rio mesmo e de lá ele já entrou no hospital, assim, já quase desmaiando e com falência de rim e fígado. E aí era Meu pra... Deus do céu, Não, mulher, e cara. assim, ele Imagina o entrou. desespero E de ele ficou vocês. assim, acho que uns Seu. 10 dias. Deu 10 dias que ele estava no hospital, rolou a Game XP. Dia 25 de julho foi meu aniversário. E aí eu derrubei meu celular e quebrou a tela. E aí dia 26 ele ia fazer uma cirurgia muito... Falavam assim, muito simples, a gente vai botar um CDI, que é como se fosse aquele negócio de reanimar, sabe? Só que portátil, para colocar aqui assim na lateral, porque se o coração dele começasse a fibrilar, alguma coisa assim, o aparelho dá choque. E você tem que testar isso na cirurgia. Você assina que você está de acordo lá, então eles simulam a parada cardíaca assistida para testar o equipamento. O equipamento funcionou, mas o coração dele não. E ele ficou 27 minutos em parada cardíaca. Meu Deus do Foi. céu. E ele literalmente morreu. Assim, morreu. E ele, cara, a gente fala assim, ele só tá vivo hoje porque ele tava numa estrutura que foi o Copstar, que é um hospital de alto nível do Rio de Janeiro. Tudo que ele precisou, assim, tinha em mãos. Desde as medicações mais específicas a todo o equipamento. Ele tinha uma... Quando ele voltou da cirurgia, o coração dele, tudo nele era mecânico. Respiração funcionava por máquina, a temperatura dele foi resfriada a 32 graus para ele não ter dano cerebral e tal. Meu Porque eles iam Deus, subindo, cara. quando ele entrou em coma, quando ele ficou em parada cardíaca, na hora sedaram ele, diminuíram a temperatura para não ter dano cerebral. E, cara, foi tudo numa agilidade, num processo, que foi isso que salvou a vida dele. Então, cara, quando eu E cheguei, porque não foi pra São Paulo o avião, né, também. se não imagina, ele teria chegado em Meu São Paulo, ele Deus, mano. teria ignorado esse sinal. Ele fala, eu vou ali no hospital e tal. E assim, não são todos os médicos que entendem a situação dele. Então, por exemplo, não pode chegar lá com ele passando mal e dar soro, porque o soro vai não sei o que lá pro pulmão, que ele também tinha ferrado, e aí tem todas as questões assim, eu ficava apavorada. Só que no início eu não tinha noção disso, eu não tinha noção da gravidade, porque eu nunca. Minha mãe teve câncer, assim, tipo, ela teve mioma hemorrágico, mas ela descobriu, fez esterectomia total, que é tirar todos esses órgãos reprodutores, assim, tipo, e ficou zero bala, assim, ela nunca mais teve problema. Minha mãe hoje é super saudável e tal, ela sempre corre atrás disso. E só, é assim, tipo, descobrimos cirurgia, acabou. Eu nunca tinha lidado com a pessoa assim. Isso porque a minha avó que me criou, ela entrou no hospital dia 8 de junho. Ela fez a cirurgia assim, ela teve câncer no intestino. Aí ela operou
Deu um ano, mais ou menos, ela começou com muita dor, muita dor, muita dor. Aí ela, dia 8 de junho, entrou no hospital e descobriu que estava necrosado. Para resumir, Nossa Senhora. tem algum, acho que é pinçamento, eu não sei, é uma coisa, colabamento, quando cola a parede do intestino, que quando se faz qualquer cirurgia pode rolar isso, é uma coisa assim, né? Salvo engano, galera, mas assim, dia 8 de julho ela faleceu. Dia 25 de julho foi quando quebrou meu celular e eu fiquei incomunicável, justo no dia 26, que foi o dia que teve a cirurgia, que ele teve a parada. Cara, quando eu soube, assim, o pai dele tava tentando falar comigo e não conseguia. Ele lembrou que eu tava, né, com as moças que eu trabalhava na época da UX Game, ligaram pra elas. Ele ligou pra elas, né? E aí, quando ele me contou, cara, eu gritei, assim, foi um grito. Ali caiu a ficha de, tipo, o tamanho do problema dele. Até então, ele é uma pessoa, assim, que ele tem um limiar de dor muito forte, porque ele sempre teve que lidar com coisas de saúde e tal, então ele nunca reclamava. Ele não conseguia subir um lance de escada, mas subia, tá bom, já tô bem, não sei o quê. Ele era tudo palidinho, assim, bem mirradinho, cheio de olheira, tudo bem branquinho, assim, de tipo, de não ter sangue circulando, literalmente, assim mesmo, né? Ele era todo assim, fraquinho e tal, mas ao mesmo tempo muito forte. Ele estava preocupado com o trabalho dele, cara, em estar sempre ali, 100%, 200, 400%. Ele é muito assim, é muito difícil abalar ele. Ele é muito racional. Tanto que ele falava que nesse momento, assim, da vida dele, foi quando ele realmente teve medo de morrer. Ele falou assim, antes eu não... Mano, imagina. Eu nasci com esse problema. Eu sempre aceitei ele, eu sempre tive que lidar com ele. Eu nunca namorei. Eu tenho minha família, tenho minha melhor amiga, meus melhores amigos aqui. E é isso. Hoje eu tenho você e o Flint. Hoje eu tenho o que perder. Então hoje eu tenho medo. E na época ele, né, foi resfriado, o coração dele tinha um negócio que passava assim no fêmur, que era acho que um cabo de ferro, alguma coisa assim, que ia pro coração e era aquilo que fazia o coração dele ficar bombeando, fora a quantidade absurda de medicamento. Aí depois de 3 dias ele recobrou a consciência e tal, ali a gente viu, mas foram assim 3 dias que, menina, eu não derramei uma lágrima do lado dele. Eu morri junto, assim, eu morri quando o meu sogro me ligou contando o que tinha acontecido, né, da cirurgia, que ele não tinha voltado. Eu morri ali. E, cara, foi, assim, a pior noite da minha vida. Eu tomei um remédio para Imagino. apagar. Acordei outro dia, 6 horas da manhã. O meu sogro e a Paty, a madrasta dele, né, no carro, assim. Cara, eles dois, assim, também, a família e o Pepe, que é o meu cunhado. Eu nunca fui tão bem tratada na minha vida. Eles me acolheram como da família, assim, de um jeito que eu nunca vi. Eu Aqui nunca também vi. tu esteve todo aquele momento, né, com Sim, ele sim. ali, preocupada. Nossa, imagino também, né? Eu no carro com Tava eles, todo assim, mundo no mesmo barco, né? mas eles já estavam acostumados, porque é família. Eu já conheci o Loic antes, mas a gente nunca tinha conversado. Assim, um ano antes da gente se conhecer, assim, a gente se conheceu, um ano depois, a gente começou a trocar ideia, a gente ficou amigo e tal, e aí eu chamei ele de crush de zoeira. Aí ele aproveitou o gatilho, entendeu? Eu falei, tudo bem, então vamos lá. E aí a gente saiu, um mês que a gente ficou, a gente já começou a namorar. Foi muito, muito natural. E é muito bizarro como era pra ser, porque ele é uma pessoa que nunca tinha tido um relacionamento. Eu já tinha tido vários namorados e namoros que fracassaram, das pessoas, tipo, me largando, que não tinha paciência comigo, não tinha, pô, você Tô tem no mesmo depressão, barco. eu tô em outra fase, e tchau. E eu, tipo, mano, de novo. E eu tinha jurado, eu sou pansexual, e eu tinha jurado. Eu falei, Luíque, você é o último. Você é o último homem que eu vou tentar, cara, porque sério, não dá. Eu sei como é Já isso. tive. Acho que um dos piores momentos assim, de quebrar coração que eu tive foi com mulher, foi com uma namorada que eu tive há uns 3 anos atrás. 4. Não. Nossa, não, faz 6 anos. Foi logo depois que eu criei o canal. Nossa, eu tô sem noção de tempo. Foi 2015. Foi muito tempo. E Faz tempo. foi uma quebrada assim no meu coração que. Não foi um relacionamento exposto por vontade da pessoa e tal, mas assim, foi acho que a pessoa assim, que mais quebrou meu coração. Hoje nós somos amigas, assim, não tem nada, mas assim, é muito surreal, assim, como a vida acontece. E aí, cara, que parte que eu tava dele mesmo?
Você tava. Ai, que eu tava no carro e tal. E assim, eu não derramava uma lágrima, cara. Eu não. Porque a primeira coisa que meu sogro, que ele sabe que eu sou quebrada, assim, derretida, ele falou assim: olha, ele tá em coma, mas a médica falou que algumas coisas ele pode ouvir e sentir, porque eles estão começando a tirar um pouco da anestesia pra ver se ele vai acordar. E é importante a gente ficar bem do lado dele, tá? Pra ele não sentir. Quando ele falou isso, assim, tchá, caiu uma lágrima. Fiquei assim, travada. Não consegui, porque era pelo bem dele. E eu que sou, a galera sabe, chorona, porra, dramática. Sentimental. Eu não posso falar chorar que eu tô chorando, não posso falar a palavra chorar que eu choro. E não sei de onde eu tirei força do cu, não derrubei uma lágrima. Aí eu fiquei, Vocês foram muito fortes ali no momento. cara, era, eu falei assim, eu simplesmente falei assim, não tá acontecendo comigo. Ele não vai morrer. Ele não vai. Doeu muito. Vários momentos eu achei que sim, que eu ia perder ele. Mas eu não sei, alguma coisa me dizia que não e eu queria muito me apegar a isso. E foi o que eu fiz, sabe? Eu já tinha perdido a minha avó e eu não tive tempo de ter o luto dela, que foi a mulher que me criou. Por opção minha, eu preferi ficar com a minha avó, porque minha avó morava sozinha, e eu falava para os meus pais, eu falava, não, olha, eu quero ficar em São Paulo com a minha avó, eu quero ficar com ela, eu quero ficar com ela. Porque ela cuidava de mim desde pequena, meus pais sempre trabalharam de sol a sol, então eu sempre fiz muita questão de ficar com ela. E aí eu não tive tempo de ter o luto dela, e eu teria que talvez lidar com, tipo, o amor da minha vida, quando eu finalmente acho, tipo, o cara perfeito, o cara mais incrível do mundo, eu vou ter que perder ele, tipo, não é justo, sabe? Então, ao mesmo tempo, assim, que quando o meu sogro me contou, eu morri. No dia seguinte, eu travei e falei, não, ele tá aqui ainda, tá tudo bem. E ele vai ficar aqui, tá tudo bem. E tá tudo bem. E aí, depois de 3 dias, né, começaram a fazer ele recobrar a consciência. E, cara, tinha uma coisa que era o meu sonho conseguir um contrato do Facebook. Na época, quem conseguiu pra mim é uma pessoa, assim, que eu sou muito Ah, fã. verdade, você fazia live no Face, né, mano? Fazia. Foi, assim, uma das primeiras pessoas que acreditou em mim. E me deu a oportunidade de estar lá no Face. Me emprestou a webcam que eu uso até hoje. A galera fica, ai, nossa, é TechPix do caralho. É uma Abril, só que eu não sei botar a iluminação direito, não sei configurar a bicha direito. Ela é muito boa. E eu fico, não, ela vai ficar comigo até ele pedir de volta. É que teve a época do Face que ele me emprestou e tal, e aí teve a pandemia, e aí acabou ficando comigo. Até me sinto mal, viu? Desculpa, Dino, um beijo pra você. Acabou ficando comigo, mas assim, muito bem usado, tem um carinho muito grande. Toda vez que eu olho pra ela, eu lembro de, tipo, as pessoas acreditam em mim, tá tudo bem. Ai, que coisa. E, É cara, maravilhoso, né? é. Sentimento bom. é um acessório ali que, assim, pra mim, ele tem um valor sentimental. Então, eu penso futuramente botar uma câmera, até pra conseguir carregar pela casa e tal, não sei o quê. Qualidade de stream, essas coisas. Mas eu tenho um valor sentimental muito grande pra mim. Aquela webcam, então eu deixo ela ali bem bonitinha, sempre uso ela. E aí eu não consegui, eu perdi o contrato do Face, porque, cara, eu consegui, tipo assim, início de maio. Junho minha avó foi pro hospital, final de julho, início de julho minha avó faleceu. Teve o Loic. E assim que ele voltou, ele ficou 40 dias esperando o transplante. Porque ele ficou como paciente zero. Porque ele praticamente não tinha mais um coração. O coração dele parou. Então tinha uma bomba que ficava lá e ele era o caso mais grave assim, que tinha no Brasil. Ele virou zero. Paciente. Não sei se é mais do Brasil, mas assim, do Rio de Janeiro era, porque quem faz Ele o ficou transplante é o internado. Estado. Porque Ele- ficou. Ficou internado. Ele ficou o tempo todo no hospital e eu fiquei o tempo todo com ele. Eu acho que foram 40 dias. Não. Ai, não lembro agora. Mas assim, acho que foi 2 meses que ele ficou esperando. Toda vez que eu vinha para São Paulo, eu vim 2 vezes para São Paulo. As 2 vezes que eu vim, tipo, teve alerta de tipo, opa, achamos um coração. A primeira vez eu voltei correndo, cheguei lá, não era compatível o suficiente. A médica dele, cara, é uma médica assim que eu nunca vi nada igual. Ela chega perto dele e fala assim: "Ah, porque o tornozelo tá aqui meio inchado, eu vou dar medicamento tal". Resolveu. Cara, Nossa, ela é véi. tipo Grey's Anatomy, assim, tipo, doutora Grey, assim. Ela é bizarra. Mais até, assim, ela é surreal. Ela É é um chefe house. de... doutora Jaqueline Miranda. Ela é diretora... Eu não sei se ela já virou diretora do COPSER, mas ela era, tipo, assim... Ela é chefe de cardiologia, assim. Ela, cara, incrível. Já fez vários transplantes. Maravilhosa.
E aí ela falou assim, não é suficiente pra mim. E aí, cara, a gente achou, apareceu um coração pra ele que foi perfeito. Tem uma coisa que quando você faz o transplante, quando você corta, tem um nervo principal que liga ao coração, que, por exemplo, se eu te dou um susto, seu coração acelera. Quem é transplantado não tem isso, porque esses nervos não são reconectáveis. O coração é tão compatível com ele que até esse nervo regenerou. Caraca, velho. Juro pra você, menina. Foi pra ele. Foi pra ele. E assim, depois que faz o transplante, tem a questão do pós, né? Também de assim, foram inventar de falar pra mim que transplantado só vive 10 anos. E que o risco maior é do primeiro ano. A gente tem que saber, mas eu falo assim, tipo, porra, foram me avisar, cara. Aí eu me cagava muito, muito, muito. E falaram assim, tem chance, falaram que foi um coração difícil de fazer bater, foram 8 horas de cirurgia. Inclusive, tem vídeo da cirurgia dele, tá, gente? A Band cobriu o transplante na época. Caraca. E acho que deve estar no YouTube lá, em algum canto, entendeu? Eu sei que tem lá o peitão dele aberto, eles removendo o coração antigo zoado, botando novo. Tem cenas bem fortes, assim, se alguém quiser ver lá. É interessante pela ciência, assim, Que coisa bizarra, transplantar um coração. Que coisa bizarra. E aí, cara, enfim, deu tudo certo. A primeira noite, assim, do transplante, quem ficou com ele fui eu. E eu achei que ele fosse acordar na primeira noite. O que aconteceu? Ele tava lá deitado, assim, pleno, né? Lá, com o seu transplantezinho feito e tal. Aí ele sentou, assim, na cama, regalou o olho e deitou. Aí ele deitou e fez assim. Aí eu, puta que pariu. Cara, eu só olhei, assim, pras enfermeiras, que ele tava na UTI. Eu só olhei, assim, pras enfermeiras. Cara, elas só se olharam. Uma olhou assim para a outra, elas andaram rapidamente, não correram, andaram rapidamente com um carrinho de parada assim ao lado dele. E eu, meu Deus. Na hora que eu vi, eu saí, eu não sei para onde eu fui. Eu comecei a andar e eu fui pra puta que pariu, eu fui para muito longe. Eu liguei para Jéssica, para minha amiga, Jéssica Alves, a Calmigé. Eu liguei para ela, que na época ela acompanhou tudo isso com a gente, tá? Porque o Dami é um dos melhores amigos do Leik, uma pessoa incrível, inclusive. Eles O são. Damiani, maravilhoso. Nossa, velho, olha aí. Ele nossa, cara, tanto que quando aconteceu da cirurgia dar errado, eu lembro até hoje, a primeira coisa, quando eu chorei, porra, morri por dentro, chorei, tá? A primeira coisa foi, tipo, me recompor e falar, preciso ligar pro Dami. E aí, só que eu só consegui, quem atendeu foi a Jéssica, e aí eu contei pra ela, e ela contou pro Dami na época. E aí, cara, foi, assim, surreal, assim, eles dois foram muito importantes, assim. Dami, Esse suporte, né? O Dami é muito foda. Ele é muito foda, foi um suporte surreal, assim. Aí eu só, tipo, a primeira coisa foi ligar pra ela. Eu liguei pra ela e falei, mano, tá acontecendo alguma coisa, fica aqui comigo. Aí, 2 minutos depois, veio só a enfermeira que ela voltou lá, não, volta lá, tá tudo bem. Foi só uma fibrilação, Ai, como graças assim, a Deus. Não, e fibrilar é tipo o coração quase parar, ele é tipo, é um negócio, eu não lembro assim, mas tipo, aí eu falei, bom, pelo menos foi só isso, mas caralho, foi isso, meu Deus, assim, a gente acha que depois que faz vai ficar tudo bem, e ficou. Na verdade, ficou tudo bem. Hoje, assim, o transplante foi um sucesso, tinha aquela coisa também do nervoso de, tipo, será que, sei lá, vai ter algum tipo de rejeição e tal, porque acontece muito no primeiro ano de rejeitar, não, muito, com muito, certeza. muito. O Cara, órgão. nada, zero. Sério? Até hoje é Nenhum zero. momento teve assim. Teve uma vez que a gente estava ainda morando na casa do pai dele. Assim, cara, o Luiz foi para lá porque Angra dos Reis fica mais perto do que a capital do Rio. Quer dizer, do que São Paulo, para ir para a capital do Rio, são 6 horas, tipo, de Angra são 2, e tem, tipo, acesso a helicóptero, porque é tudo no mesmo espaço. Então, se acontece qualquer coisa, sendo no mesmo estado, dá para resolver, sabe? Tanto que o transplante, ele tem que ser feito pelo seu estado, por isso que a gente foi pro Rio. Até porque toda a família dele, toda a equipe médica e tal, tava tudo no Rio. Não sabia disso. Era para ser, cara. Por exemplo, aqui em transplante, eu não sei se tem, assim, se traz. Pode ser que já tenha mudado, gente, não sei, mas eu sei que, assim, é prioridade porque você tem, por exemplo, o coração é até 4 horas que você tem. Então, tipo, vem de helicóptero. E aí, na Band tem toda essa cobertura que eles fizeram do órgão chegando e tal. Porque tem que tirar, tem que ser assim,
decretou falência cerebral, que é considerada morte, assim que é considerada, já tem que abrir e retirar os órgãos. E essa pessoa, a gente sabe que doou o órgão, né? A gente não fica sabendo, não conta, mas a gente sabe que ele salvou 8 vidas. Caraca. E era um jovem, acho que de 18 ou 19 anos. A única informação que a gente tem. 18, 19 anos e salvou 8 vidas. E uma delas foi do Loic. Por isso que a gente sempre fala. É muito Eu importante gosto de doar falar. os órgãos. Eu tenho essa vontade também. Se acontecer alguma coisa, né? Sim, Já deixo aqui explícito. Doem meus órgãos. doe órgãos, porque salva vidas, cara. E tem muita gente que tem tem questões religiosas, né? Que assim, eu não entro nisso. Cada um com o seu, com a sua religião, com a sua crença, e tá tudo bem. Mas muita gente, assim, não tem um apego na hora de, tipo, às vezes a pessoa já se foi e não quer doar, porque, tipo, não quero, não quero. E às vezes podia estar salvando vidas, Não, né? isso é, Eu acho que, assim, isso eu é não sou bobeira. ninguém Isso é pra bobeira. me enfiar no meio de alguém que está perdendo o outro, mas eu, como uma pessoa que viu o amor da vida sendo salvo porque alguém resolveu doar, pra mim, assim, doe órgãos. Muito obrigada. Se você puder, se você puder, tem que avisar a família, porque quem decide é a família. A não ser que você tenha um cartãozinho, alguma coisa. Tem gente que tatua, doador de órgãos. Tatuagem é da hora também fazer, Tem já gente que deixar faz. Aham. uma pulseirinha que seja. Mas no Brasil, mesmo que tenha, quem dá a última palavra é a família. Por isso tem que deixar avisado que é vontade. Muito importante. Uhum. Que história linda, mano. Que bom que tudo deu certo, meu Deus do céu. E é isso, cara. E ele tá ótimo. Cara, ele é outra pessoa, assim, no sentido de disposição, ânimo, vida. Ah, eu tava contando. Aí, né, cara, a forma como a família dele me abraçou foi surreal. Morei um ano lá com ele, sendo tratado que nem uma rainha, que nem uma filha, assim. Eu nunca vou conseguir retribuir, assim. Não consigo expressar o quanto eu amo eles, o quanto eles são a minha família. Toda vez que ele vai, eu não consigo ir, vai um pedacinho, assim, de mim junto com ele. Que às vezes eu tenho que trabalhar, como não tenho como levar o meu PC, que tem um water cooler, eu não consigo ir para o Rio quando ele vai. Ele tem que ir sempre assim. Agora não é mais uma vez por mês, mas ele tem que ir direto para fazer os exames lá, né, no hospital, com a médica dele e tal, para ver tudo. Tem que fazer exame direto, para sempre ver se está com alguma rejeição ou não. Aí, só para resumir, porque eu falo muito, teve a vez que ele passou mal lá na casa dos meus sogros, que na verdade não foi relacionado ao coração. O transplantado, assim que ele transplanta, ele tem que tomar uma quantidade absurda de remédio para não rejeitar. Para você, eles diminuem a sua imunidade para o seu corpo não atacar aquele órgão. Então, muitas vezes o transplantado ele morre tipo de uma bactéria que pega, de um vírus, de um resfriado. Então, assim, a médica dele falou: tomar todo o cuidado do mundo. os 6 primeiros meses, assim, não pode comer nada cru. Nem fruta, salada, nada. Mesmo lavado, só cozido. Vai comprar um presunto, tem que ser daquele que é embaladinho a vácuo, sabe? Aquele que é fechadinho. Tudo que é, tipo assim, literalmente industrial. Porque é esterilizado. Então, assim, uma fruta, uma salada, nada cru. Porque se ele pega um resfriado, é o resfriado. Se ele tem uma caganeira, é a caganeira. Ali ele pode morrer. Pode pegar uma bactéria que o corpo dele não vai conseguir combater, porque está adormecido, está com o sistema imunológico adormecido, então foi um cuidado assim. Aí a gente inventou de comer um sushi para comemorar alguma coisa, não sei nem se foi o sushi. Acho que foi uma fruta, porque assim, dá 3 meses, a médica libera, tá bom, come aí uma goiaba. Ah, acho que foi ou a goiaba ou foi a pitaia, foi um negócio assim que ele comeu. No dia, foi a primeira fruta assim que ele foi ingerir, já deu tipo uma caganeira braba, vomitava e tal, não sei o que, foi o corpo reagindo, né? E aí ele ficou tão fraco que ele deitou assim na cama e ele falou: eu não consigo respirar. Aí eu, pronto. Aí ele, nossa, velho. E a gente chamando a ambulância não vinha. E aí meu sogro falou: não, vamos levar ele pro hospital. Aí ele e meu cunhado carregaram ele pro carro. Inclusive, eu já chego nisso, mas foi por isso que eu decidi não emagrecer, mas mudar a minha massa corporal. A gente já chega nesse ponto. Mas só pra, assim, meu sogro e meu cunhado carregaram ele até o carro. Sim. Aí a gente foi até um pronto-socorro lá de Angra. E, na verdade, ele estava entalado com vômito.
Então, na hora que botaram ele na cadeira de roda que ele sentou, assim que chegou na enfermaria, botaram ele na ala de Covid, coitado. Na Meu época foi bem no início da Deus. pandemia. Ele só fez assim. Tô bem. Ai, velho, não acredito. Oh, meu Deus. Ainda Porque eu bem achei que que tava. Não, transplantar. O coração tá falhando, tá soltando os cabos lá dentro, os fios, as veias, as Não, veias, deve tá passar, desagarrando, deve sei passar lá. muita coisa na cabeça, imagina. Cara, pô. até hoje, assim, eu tenho umas paranoias, assim, de acordar de noite e ver se ele tá respirando. Direto, direto. Isso é uma coisa que eu tenho desde quando a gente começou a namorar. Às vezes ele passava mal de noite. E eu ficava, toda vez que ele passava mal, eu já avisava o meu sogro. Eu falava, ó, tá passando mal. E não tá querendo ir no hospital. Eu dedurava. Eu dedurava. Tá falando Xinga aqui ele. que tá muito bem, mas assim, eu sempre deixava avisado. Sempre falava, ó, tá meio esquisito hoje. Hoje ele vomitou, hoje ele tossiu mais. Sempre deixava avisado. E aí, às vezes, assim, a gente dormia e ele tinha uma respiração tão baixa, assim, por causa da frequência cardíaca muito baixa dele na época antes do transplante, que eu encostava ele gelado. Porque assim que a gente começou a namorar, o meu sogro me chamou de canto, assim, uma vez e falou assim, olha, Alice, eu preciso te contar uma coisa sobre ele, ele provavelmente já te avisou, tá? Resumindo, ele falou assim, olha, um dia pode ser que você acorde e ele tenha partido. E não vai ser culpa sua, porque a médica dele já falou que a chance de morte súbita dele é 10 vezes maior do que de uma pessoa normal. Ele tem um problema cardíaco. E se acontecer, não é culpa sua. Ela já falou que não vai dar tempo de salvar. Nossa, E aí, velho. velho, eu tinha essas coisas. E às vezes eu encostava nele, ele gelado. De noite, assim, eu encostava. Eu fazia, Luíque, ele... Ah, o que? Ah, tá, tudo bem, boa noite. Coitado, ele... E até hoje eu tenho isso. Nossa, Eu tenho... imagino, velho. Viver com isso, com essa. Ainda mais É, eu que sou é uma muita pessoa muita força muito mesmo, Alice, pelo amor de Deus. chorona, muito, assim, sentimental, desesperada. Eu aprendi a ser muito forte com isso, sabe? Ele também me ensinou a ser muito forte, sabe? Ele sempre fala pra mim, eu tô aqui no hospital, mas vai lá pra São Paulo trabalhar. Vai fazer suas lives do Face. Cara, não consigo. Como que eu vou pra São Paulo ficar longe de você? Eu nunca sabia. Toda vez que eu voltava de São Paulo, eu não sabia se era a última vez que eu ia ver ele, cara. Era um medo, assim, uma dor, mas foi o que, assim, me fez ser muito mais forte hoje. Hoje, por exemplo, eu consigo falar sobre o transplante dele sem chorar. Antes eu não conseguia. Eu começava, não, porque o Luíque... E aí, nossa, e eu não conseguia E falar. vai descendo. E vai descendo, descendo. Cara, era só ladeira abaixo. Inclusive, fez 2 anos de transplante. Dia 12 de setembro. Já fez 2 anos. Cara, o tempo passa, assim, por isso que eu falo. Inclusive, desculpa, né? Coitada, Bruna, por perguntar. Não, A mas dica eu de queria conselho é saber. isso. Queria... Aproveita cada segundo que você tem. Às vezes a gente briga, assim, em casa por besteira, pô, sei lá. Eu pedi pra ele levar as roupas pra lavanderia, ele não levou. Aí ele, porra, mas é porque eu tava trabalhando. Não, pera. Em cada um beijo, tá tudo bem. Se for e tal. Vamos pedir um jantar? Vamos pedir alguma coisa? Opa, obrigada. Meu lanche aqui, claramente já metade devorado, né? Porque a pessoa não se aguenta. Eu já taquei ele aqui antes da transmissão. Tá quentinho, Helena. Caraca, muito obrigada.